Usei esse título para nós conversarmos hoje, porque nós vamos falar de em que situações e de que formas a gente consegue prevenir ou a gente consegue diminuir as chances de problemas de saúde relacionados a cruzamentos feitos de maneira errada com relação à pelagem, certo? Então, antes de começar, eu gostaria só de lembrar a todos que a coloração da pelagem é um assunto extremamente complexo, é um dos assuntos mais complexos, na verdade, que eu trabalho dentro da genética de cães, até porque existe grande variação entre raças, né? Então, eu gostaria de lembrar vocês que, apesar de no final da palestra eu poder tentar responder as perguntas de todos, é provável que não dê tempo de eu responder todas as dúvidas sobre todas as colorações de pelagem, né? Então, eu gostaria de indicar uma palestra que eu dei via Kennel Clube do Rio Grande do Sul, né? Se vocês olharem o canal do Kennel Clube do Rio Grande do Sul no YouTube, vai estar lá a palestra que vai falar sobre outras colorações de pelagem. Na verdade, a grande maioria está abordada lá, e não tanto com esse enfoque de saúde, né? Mas sim questões relacionadas exclusivamente a cores estão nessa palestra, para quem tiver essa curiosidade e não tiver sua dúvida respondida aqui hoje, certo? Hoje eu pretendo abordar exclusivamente, né, na palestra, essas três colorações, né? A gente vai trabalhar aqui, primeiramente, com a cor diluída, depois eu vou passar para a parte do branco e do Pillbud, né? E depois, finalmente, a gente vai falar dos Merle e dos Arlequim, que são as principais cores relacionadas a problemas de saúde, certo? Então, para a gente começar, vamos, na primeira parte, falar da coloração diluída. O que é a cor diluída da pelagem dos cães? A gente tem que lembrar antes que o pigmento do pelo, ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser o tipo que a gente chama de eumelanina. Melanina é uma palavra que todo mundo já está habituado, né? A gente tem melanina na pele, a gente tem melanina nos fios também, assim como os cães, né? Então, a eumelanina é um dos pigmentos que se deposita na pelagem e a feomelanina é o outro. Qual é a diferença? Cães produzem ou somente eumelanina no pelo, ou somente feomelanina, ou, em alguns casos, a gente vai ter também pelagens que tem ambas, eumelanina e feomelanina distribuída ao longo do corpo, certo? A eumelanina, ela pode ter, basicamente, assim, para a gente começar, duas colorações, a preta e a marrom, ou chocolate, né? Ou fígado, enfim, muitos nomes para essa cor, né? Essa é a eumelanina. E a feomelanina, ela pode ter várias tonalidades, desde o marrom avermelhado, ficando mais claro, mais claro, mais claro, até chegar no dourado. Então, essa é a diferença desses pigmentos de pelagem, certo? Bom, qual que é a segunda grande diferença? É que a eumelanina, quando o cão tem a eumelanina, por exemplo, preta no pelo, ele obrigatoriamente vai ter esse mesmo pigmento na pele. E a gente percebe na pele, principalmente, onde? Na trufa do animal, né? Já a feomelanina, não. A feomelanina, ela é exclusiva só da pelagem. O animal pode ter outro pigmento na pele, certo? Não vou me aprofundar aqui, mas a determinação genética para essas diferentes cores, eumelanina e feomelanina, ela é completamente diferente em termos de quais são os genes que determinam. Se a gente pensar na eumelanina preta ou marrom, é o gene B, né? Então, B porque vem de black mesmo, preto, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o animal que é preto, ele é bezão, ele é geneticamente diferente do animal que é marrom, que é bezinho, certo? Então, aqui a gente tem uma diferença dentro do mesmo gene, né? Ou o animal é preto, ou o animal é marrom chocolate. Quando a gente fala de feomelanina, a gente tem 2 ou 3 genes diferentes atuando. Então, não vou me ater nesses genes aqui. Quem tiver curiosidade, então, né, eu indico a palestra que eu já falei no primeiro slide. Mas esses genes são genes diferentes que determinam essas tonalidades, certo? Então, onde é que está a diluição aqui? A diluição, ela é exclusiva da eumelanina. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o animal, para ter coloração diluída, ele tem que ter uma diluição do preto
para azul. O que é a diluição? É exatamente se a gente pensar assim na mistura de tintas, né? Se a gente pega uma tinta preta e a gente dilui com branco, fica que cor? Fica cinza, né? Então, esse cinza a gente chama de azul, ou a gente chama de blue, né? Dependendo do local do mundo, né? E às vezes até dependendo da raça, né? E o chocolate, o marrom, quando a gente dilui, ele fica uma cor que é um bege meio acinzentado, né? Muito conhecido como lilac ou Isabela, certo? Então, esta é a diluição. Vejam, o marrom não é diluição de nada. O marrom é eumelanina. É uma eumelanina diferente, determinada pelo Bzinho, né? Então, o que é a diluição? A diluição é o blue ou é o Isabela. Dependendo se o animal seria geneticamente preto e ele for diluído, ele vai ser blue. Se o animal seria geneticamente marrom e ele for diluído, ele vai ser Isabela, certo? Bom, então, aqui só para ilustrar, né? Se o animal nasceu geneticamente para ter a melanina preta, mas ele também tem a genética para ser blue, ele vai ter essa coloração, um cinza, que na verdade ele pode variar de um cinza mais escuro até um cinza mais claro, e isso não tem explicação ainda, essa variação do azul, certo? E se a gente falar do Isabela, a gente tem aqui a coloração um pouco diferente, né? O lilac ou Isabela é esse marrom diluído. Eu gostaria de chamar a atenção que em ambos os casos, os animais com coloração diluída, que tem as mesmas fotografias só que aumentadas, vocês podem perceber que a trufa é da mesma cor da pelagem. Por quê? Porque a gente está falando de eumelanina. E a eumelanina, ela é o mesmo pigmento do pelo e da pele, certo? Então, o animal com coloração diluída, a não ser que ele tenha uma tonalidade, por exemplo, de cinza ou de azul muito escuro, e aí a trufa dele fica um cinza mais escuro, a não ser que seja esse o caso, a trufa dele vai parecer cinza também. É impossível, geneticamente impossível esse cão ter uma trufa preta, certo? Ele pode ter uma trufa mais escura, se a pelagem dele for mais escura também, certo? O que determina essa coloração diluída? É o gene conhecido como gene D, de diluição realmente, né? Então, esse gene D tem dois tipos, tem o dominante e o recessivo, e quando o animal não tem a coloração diluída, ele tem a coloração sólida, como o preto, como o marrom, dependendo de qual eumelanina ele está produzindo, esse animal, ele tem, geneticamente, ele é Dzão ou Dzão Dzinho, isso porque o não diluído é dominante, certo? Quando é que o animal vai ter a coloração diluída? Diluída para azul ou para lilás, quando ele for Dzinho. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui de lilac, ó, azul, né? Diferentes tons de azul. Todos são animais Dzinho. E lembrando, sempre a mesma cor, no pelo e na pele, certo? Aqui, só para a gente terminar de ilustrar o que é a coloração diluída, eu tenho dois cães, o da frente blue, azul, e o de trás, Isabela. E aqui no Doberman, uma foto bastante clássica que eu gosto muito para ilustrar, porque mostra, antigamente, as cores que eram aceitas no Doberman, não mais hoje em dia, a gente tem o preto, que é a cor sólida, e aqui o animal com a coloração diluída, azul. E aqui a gente tem o animal chocolate ou marrom, que é a cor sólida, e o Isabela ou lilac, que é a coloração diluída, certo? Geneticamente, um cão com coloração diluída, por exemplo, esse azul, ele pode nascer de um casal de dois cães sólidos, tranquilamente. Por quê? Porque a coloração sólida é dominante. Então, se esse casal aqui, ambos forem portadores do diluído, tá ali o Dzinho do pai vai vir para o filhote, o Dzinho da mãe vai vir para o filhote, e aí que a gente tem aqui um filhote com coloração diluída. Então, isso daqui é o normal de acontecer quando o casal, ambos, são portadores do gene da diluição, digamos assim, do Dzinho, certo? Quando eu não quero que nasça na minha ninhada um filhote com coloração diluída, o que eu preciso saber sobre o meu casal? Eu preciso garantir que só um deles tenha o gene para diluição ou que nenhum deles tenha. Porque o cão só vai nascer com coloração diluída se esse Dzinho vier de ambos do casal. Como é que eu sei disso? Eu só tenho como saber disso
com exame, com teste genético, certo? Então, o teste genético vai me dizer qual é a composição genética do meu casal, e aí, se eu não quero um filhote com coloração diluída, eu vou ter que escolher reproduzir um casal que não seja ambos desão, desinho. Eu posso ter um casal desão, desão, com desão, desão, ou eu posso ter um casal desão, desão, com desão, desinho. Atenção, para quem pensa em fazer o teste genético, o gene da diluição é diferente de acordo com a raça. Muitas raças são o gene D1, então o teste que eu vou fazer é o teste D1, mas também existem raças que eu preciso testar o D2 ou o D3. Tá? Então tem que prestar atenção nisso na hora de fazer o teste. Será que eu preciso testar o casal quando eu estou reproduzindo ambos diluídos? Não, eu vou jogar dinheiro fora. Porque um cão que tem a coloração diluída, seja ele azul ou seja Isabela, esse cão necessariamente vai ser desinho-desinho. Então, se eu fizer o teste genético, o que vai vir no meu laudo? O cão é desinho-desinho, mas isso eu já deveria saber, tá? Então, não vamos testar animais com coloração diluída, porque isso é perda de dinheiro, certo? Qual é o problema de saúde relacionado à coloração diluída? Tanto faz se eu estou falando azul ou se eu estou falando lilac. Mesma prevalência desse problema. É um problema conhecido como CDA do inglês. Ou, se a gente traduzir, fica alopecia, ou alopécia, por diluição da cor. Alopecia ou alopécia é o que? A queda dos pelos, certo? Então, o que este problema causa? Como o próprio nome diz, o animal fica com aparência, digamos assim, para o olho leigo, aparência de sarna. É como se ele perdesse a pelagem por causa da sarna. Certo? Mas não, ele não tem sarna. Se ele tem a coloração diluída, a primeira coisa que a gente tem que suspeitar é que o animal está desenvolvendo este problema, certo? Esse problema ele vai acontecer em alguns animais que têm a coloração diluída. Ele não ocorre em todos os animais, ele ocorre em alguns animais. Ele começa a acontecer a partir dos 3 meses até os 12 meses. É muito difícil, tem casos muito raros descritos de cães adultos que começaram a desenvolver esse problema, né? Ele vai progredindo com a idade, então o problema vai ficando pior com a idade, não existe tratamento conhecido para alopecia por diluição da cor. E qual é o grande problema além da questão visual? Obviamente, é difícil de eu colocar um cão desse no mercado, né? Além da questão estética, é que o cão, por ter menos pelo ou nada de pelo, fica com aquela região da pele muito sensível. E aí ele fica com muito mais probabilidade de ter infecções dermatológicas, certo? Então, aqui eu coloquei 2 fotografias para a gente ter uma ideia que realmente é um problema mais estético, né? Mas não somente estético, certo? Atenção, né, gente? A diluição não é um problema sempre. Primeiro, que ela varia de raça para raça. Segundo, que ela varia dentro da mesma raça. Tem linhas de sangue que têm mais problemas de alopecia por diluição da cor, tem linhas de sangue que não tem. E também vai variar de animal para animal, certo? Então, pouco é estudado sobre isso. Ontem ainda eu fui fazer uma nova revisão bibliográfica para saber se tinha aparecido mais algum estudo científico sobre isso. E não existe nenhuma atualização a partir disso que eu estou falando para vocês, que é a questão de não se sabe o que leva um cão azul a ter alopecia e outro cão azul a não ter alopecia. Aqui a gente tem 2 exemplos bastante extremos. O Doberman é a raça mais afetada por este problema. Tanto é que, de não sei quantos anos para cá, não faço a mínima ideia de quanto tempo para cá, o Doberman não tem mais no seu padrão oficial as colorações diluídas. Porque se percebeu que 80% dos Dobermans azuis ou lilac tinham este problema. Então, se era tanto assim, não vale a pena realmente, certo? Então, se começou a trabalhar para retirar as colorações diluídas dessa raça. Agora, quando a gente pega uma outra raça, onde a gente tem a diluição como regra, que é o Weimaraner, nessa raça a gente não tem nenhum ou quase nenhum cão com alopécia. Então, vejam como varia de uma raça para outra. Né? Como é que eu vou fazer o raciocínio para tentar produzir filhotes sem alopecia? Né? Primeira coisa que eu preciso ter em mente é que não é regra, como eu acabei de falar. Não é todo cão que nascer azul ou lilac que vai ter alopecia. Né? A gente não tem como prever com certeza quando vai acontecer.
pouco é sabido cientificamente sobre o que leva um cão com diluição a realmente ter alopecia, certo? Então, dentro desse cenário de incertezas, como é que eu posso trabalhar? A primeira coisa eu nunca vou reproduzir um cão com alopecia, né? Eu não estou dizendo não reproduzir um cão diluído, eu estou dizendo não reproduzir o cão diluído com alopecia, certo? E, além disso, o que eu trago aqui para vocês, que é um raciocínio que as pessoas não costumam fazer, mas que a genética entra para ajudar nesse raciocínio, é o cuidado com as linhas de sangue, é o cuidado com as linhagens, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu acho que, basicamente, a maioria de vocês já sabia que um cão com alopecia a gente não deve reproduzir, né? Mas vamos, então, um pouquinho além, que é isso que eu quero propor para vocês hoje. O que é esse cuidado com as linhagens? Na área do melhoramento genético, isso é chamado de análise do pedigree, tá? Mas a gente não deve se enganar, né? Porque a análise do pedigree não significa eu olhar os nomes no documento. Significa eu pegar o documento, que obviamente atesta os parentescos e as ancestralidades, e rechear esse documento, digamos assim, com informações. Qual informações? No nosso caso aqui, informações sobre que cães tiveram alopecia no passado ou não, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês vamos imaginar que eu tenho aqui um cão, ficou clarinho aqui meu slide, mas vocês conseguem perceber que o cão mais de baixo é o cão azul, né? É o cão que nasceu com diluição de cor. Ele já é adulto e ele nunca teve problema nenhum de alopecia. E eu quero reproduzir esse cão. Mas digamos que eu acabe descobrindo que a mãe dele tinha alopecia e que o avô dele tinha alopecia também. O que esta descoberta me traz sobre o meu cão absolutamente saudável? Me traz o conhecimento de que, apesar dele ser saudável, ele muito provavelmente traz com ele a predisposição para a alopecia. Isso é muito importante. Eu trouxe aqui um exemplo bastante simplificado, né? Mas a gente pode pensar em quaisquer parentes desse cão que tem alopecia. Podem ser irmãos desse cão com alopecia, que vão indicar que ele provavelmente tem a predisposição genética. Podem ser tios desse cão que tem alopecia, né? Podem ser primos, certo? A gente vai olhar sempre os parentescos próximos, mas isso é bastante importante, seria bastante importante da gente ter este conhecimento, né? Da gente não ter isso de forma escondida nos canis, que muitas vezes acontece, para a gente saber que o meu cão totalmente saudável é um cão que tem predisposição genética para alopecia, certo? Bom, quem está acompanhando o meu raciocínio talvez esteja pensando assim, então quer dizer que ela está propondo que eu retire da reprodução o meu cão saudável porque ele tem predisposição genética, porque ele talvez tenha predisposição genética? Gente, não. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo fazer esse raciocínio para descobrir que um cão saudável meu tem predisposição genética. O que eu vou fazer com essa informação? Agora vamos para a informação do casal. Digamos que eu queira reproduzir esse cão com outro cão saudável. Aqui uma cadela saudável, que, por exemplo, nem tem a coloração diluída, mas digamos que eu descubra que na família dela tinha problemas de alopecia também. O que esse cuidado com as linhas de sangue de ambos os lados, o meu macho, por exemplo, e a fêmea com quem eu vou reproduzir, está me mostrando? Está me mostrando que este casal é um casal contraindicado, certo? Então, essa contraindicação de casais é a base, na verdade, do meu trabalho de aconselhamento genético. O meu trabalho de aconselhamento genético, ele nunca, ou quase nunca, diz para o criador, este cão tu não vai reproduzir. O meu trabalho de aconselhamento genético, ele direciona este cão que o criador quer reproduzir por qualquer motivo. Vai ser reproduzido com quem? Aqui a gente tem um casal contraindicado, certo? Simplesmente porque tanto o macho com coloração diluída, quanto a fêmea com coloração diluída, são muito provavelmente ambos com predisposição genética. Isso significa para alopecia, né? Isso significa que no momento que eu unir esses dois, a minha ninhada vai ter uma chance bem alta de ter alopecia, certo? Então, o que eu vou fazer para reproduzir o meu grande padreador, que é o meu querido lá no meu canil e tem coloração diluída? Eu vou olhar outra fêmea com outro pedigree. Vamos pegar esse exemplo aqui. Essa fêmea, que eu conheço os pais, eu tenho certeza que os pais adultos não têm alopecia, mesmo que tenham coloração diluída.
mas eu acabo descobrindo que um avô ou um parente um pouco mais distante tem alopecia. Será que eu posso reproduzir esse macho com essa fêmea que tem um parente mais distante? Eu vou dizer que ele é um casal melhor. Ele não é o casal ideal, mas ele é o casal melhor. Porque como esse animal aqui com alopecia está mais distante da minha fêmea, significa que essa fêmea tem menos chance de ter a predisposição genética para alopecia. Então, eu coloco aqui que ele pode, entre aspas, ser reproduzido. Não é a situação melhor, mas é uma situação, não é a situação ideal, desculpa, mas é uma situação melhor, certo? Qual é a situação ideal? É no momento que eu pego uma fêmea que é a minha candidata, avalio os parentes mais próximos e mesmo os cães com coloração diluída não possuem alopecia. Essa é a fêmea indicada para eu reproduzir o meu macho, que a princípio tem predisposição genética para o problema, certo? Uma coisa que muitos criadores me perguntam: Fabiana, tem problema eu reproduzir um cão diluído com outro cão diluído? Gente, não existe problema em fazer isso. O problema é não cuidar as linhagens de macho e fêmea. Então, se eu tiver um cão com coloração diluída, que de repente eu descobri que ele tem predisposição genética, mas eu estou reproduzindo com uma fêmea com coloração diluída, mas que não tem, a princípio, essa predisposição genética, porque não tem na sua ancestralidade cães com problema, esse acasalamento está ótimo, certo? Então, eu não vou zerar a chance de problemas na minha ninhada, até porque a minha ninhada vai nascer inteira com coloração diluída, mas eu vou diminuir muito a chance de problemas na ninhada, certo? Claro que a minha ninhada com menos chances de problema, no momento em que eu cruzar dois diluídos, é se nem pai nem mãe tiverem problemas de alopecia na sua árvore genealógica, certo? Então, ó, não existe nenhum problema, nenhum impedimento de reproduzir dois diluídos. É muito mais importante eu cuidar da ancestralidade e eu ter informações com certeza de onde aconteceu o problema de alopecia ali, do que eu reproduzir dois diluídos, tá? E esse cuidado que eu trouxe para vocês, ele não zera a chance de alopecia. A gente, infelizmente, até agora, não tem nada, não tem nenhum método que dê certeza. Não vai ter alopecia nessa ninhada. Mas esse cuidado que eu trouxe para vocês, comprovadamente, diminui a prevalência nas ninhadas, certo? Aí alguns me perguntam assim, não tem como a gente fazer um teste genético para isso? Não dá para a gente confundir. Existe o teste genético para o GND, certo? Eu consigo saber se o meu cão é desão-desão, desão-desinho ou desinho-desinho. Eu consigo isso. Mas eu não consigo fazer o teste genético para saber se ele vai ter alopecia ou não. Isso é impossível, certo? Então, eu posso testar para o GND? Posso. Eu não vou estar testando para alopecia, né? Quem é que eu vou testar para o GND? O cão diluído nunca, porque o cão diluído ele é desinho. Vamos cuidar para não jogar dinheiro fora. E se eu tiver um cão com pelagem sólida? Aqui eu tenho um exemplo de um cão preto, pelagem sólida. Será que ele carrega o diluído ou será que ele não carrega? Se ele é preto de um filho com coloração diluída, ele carrega, não vou testar. Se eu tive um casal de cães pretos que teve um filhote diluído, o casal carrega, é desão-desinho, não vou testar, certo? Então, agora, se ele é preto, filho de outras cores, se ele é preto sem filhote diluído, e se ele é preto, irmão de um filhote diluído, ele pode ser desão-desinho ou desão-desão. Então, este é um cão que eu vou testar, e aí não vou jogar dinheiro fora. Certo? E, novamente, cuidado com o teste. Para cada raça tem um teste de diluição diferente. Mas só para a gente finalizar, então, o assunto da alopecia, eu estou falando aqui do teste genético para o GND. Isso é aplicado naqueles casos em que o criador trabalha com uma raça que tem uma prevalência muito alta de alopecia por diluição da cor, e ele, por causa disso, sente um medo, né, de produzir filhotes com coloração diluída. E ele não quer produzir filhotes com coloração diluída. Então, é aplicado nesse sentido, não é aplicado para prevenir alopecia, certo? Então, a gente finalizou aqui a primeira parte da palestra, que é a questão da diluição. Agora, a gente vai passar para a questão do branco. E aqui eu coloquei no mesmo slide cães com coloração branca inteira,
no corpo inteiro e cães que tenham grandes áreas brancas, né? A gente vai falar também, então, do Peebled, que muita gente chama Pied, né? Então, é bastante variado, certo? Então, o que é o branco? O que é a pelagem branca? Quando o cão tem uma área branca ou o corpo inteiro branco, significa que naquela área, o melanócito, que é a célula que produz o pigmento, não funcionou, porque branco não é cor. Branco é ausência de pigmento. Então, quer dizer, o melanócito não funcionou produzindo pigmento. Isso poderia ser só uma característica estética, né? Mas se sabe que esse melanócito que não produziu pigmento, em alguns cães, ele não produziu pigmento porque é um melanócito que ele não está realmente funcionando como célula, certo? Se fosse uma célula só da pele, isso seria um problema só deste tecido, não está produzindo pigmento. Só que aí está a grande novidade. O melanócito, ele é uma célula que está na pele, portanto, mandaria pigmento para o pelo, mas ele é uma célula que está também em olhos, em outros órgãos e principalmente no canal auditivo, certo? Então, quando a gente estuda embriologia, a gente consegue entender, não vou abordar aqui, a gente consegue entender por que o melanócito é uma célula que vai para a pele produzir pigmento, mas ele é o mesmo tipo celular que vai para outros órgãos. E aqui atenção especial para o canal auditivo, certo? Ouvido interno, né? Então, o cão que tiver melanócitos não funcionando no ouvido interno vai ser o cão surdo, certo? Como é que eu consigo saber disso? Bom, ter certeza só com um exame específico, a audiometria, para saber se o cão ouve daquele ouvido ou não, claro. Mas quando é que eu consigo suspeitar que aquele cão pode ter o ouvido que não funciona? Quando a região externa desse ouvido, ou seja, orelha e região da cabeça, for branca, certo? Então, onde tiver melanócitos sem pigmento, aquilo está me indicando que aquela região tem melanócitos que não funcionam. E aí tem que soar o que é um sinal de alerta para mim, certo? Então, tem a diferença entre cães brancos com pouca pigmentação e cães brancos muito pigmentados. Aqui, geneticamente, eu tenho cães que são diferentes para a coloração da eumelanina na trufa, né, na pele, certo? Este cão aqui que tem menos pigmentação, ele tem mais risco de ter melanócitos não funcionando no ouvido. Este cão que tem mais pigmentação, ele tem menos risco de os melanócitos do ouvido não estarem funcionando também, certo? Então, por isso que a gente sempre, né, de uma maneira geral, a gente dá a prioridade, na maioria das raças, para cães brancos com trufas e olhos escuros, né? Certo? Não vamos confundir este cão aqui com um cão albino, né? O albino, ele é realmente o maior de todos os problemas. O albino, ele não tem nenhum melanócito funcionando, então acaba que muitos tecidos deles são afetados, é onde está o maior tipo de problema de audição, né? Mas a gente não vai nem, eu não vou abordar muito o albino aqui, porque o albino é raríssimo, né? A gente tem aí um outro gene determinando o albinismo, e eu escolhi não abordar na palestra porque é extremamente raro, certo? Bom, quando eu tenho melanócitos com pouco funcionamento, o que isso vai causar? Depende do local do corpo onde eles estão. Se, por azar, eu tiver melanócitos não funcionando no canal auditivo, esse cão vai ser surdo, certo? Claro que a surdez não ocorre em todos os animais brancos, né? A surdez vai acontecer, vai ser muito mais comum em algumas raças. Mesmo nessas raças, ela não acontece em todos os animais brancos, tá? Então, não existe como eu prever, é muito parecido com a questão da alopecia por diluição, não existe como eu prever com certeza, né? Existe uma chance aumentada de surdez nesses animais, porque, claro, né, gente, a gente tem que pensar o quê? Que não é só o cão ter a orelha branca do lado externo, que necessariamente ele vai ter do lado interno melanócitos brancos, né? Melanócitos não funcionantes, né? Mas a chance é maior, certo? Tanto é que, tanto em cães quanto em gatos, quando a gente tem a cara separada, né? Um lado da cara pigmentado e outro lado branco, e às vezes a gente tem até coloração diferente de um olho para o outro,
a gente tem a surdez de um lado e de outro não, certo? Então, é um indicativo, tá? Uma outra coisa que é bem importante da gente se dar conta, que eu já percebi que é, assim, meio que um mito, né? Que muitos criadores acreditam, é que se eu ficar reproduzindo branco com branco sempre ao longo das gerações, a branquice vai aumentando, né? O branco, ele não aumenta a quantidade de branco ao longo das gerações. O que acontece que vai, sim, acabar dando problema é que eu tô aí fazendo um jogo de azar, né? Se muitos cães brancos têm surdez, de tanto eu reproduzir branco, eu vou acabar tendo cães surdos, certo? Então, muitas gerações de branco é só mais chance, porque eu estou produzindo mais cães brancos. Não é que o problema vai ficando mais grave, certo? Como eu já disse, essa surdez é mais comum em animais excessivamente brancos, especialmente brancos na região da cabeça, e é por isso que muitas raças a gente tem já como regra 1-2 gerações de reprodução de branco e aí insere um cão um pouco mais pigmentado. A gente tem o exemplo do Samoyeda Biscuit, ou traduzido para o português como biscoito. Né? A gente tem aqui Samoyedas com uma coloração mais para o bege, especialmente nas pontinhas, nas extremidades, porque ele está trazendo a genética da coloração novamente para essa linhagem. Então, isso é uma coisa bastante saudável de se fazer em qualquer raça, certo? A gente não sabe o que vai determinar a surdez num cão branco. De novo, peço desculpas, mas não tem pesquisa suficiente com relação a isso, né? Parece ser aleatório. Parece ser assim, o cão teve a sorte de no ouvido interno ter melanócitos que funcionavam, apesar de ser branco externamente. Ou ele teve o azar do contrário, né? Então, essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade não comprovada, é que algumas linhas de sangue tenham outras mutações associadas à cor branca, né? Então, se for um evento aleatório, a surdez, associada à cor branca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir menos cães brancos, né? Porque daí eu estou diminuindo a chance de ter coloração branca, né? Agora, se eu tiver mutações em algumas linhas de sangue e essas mutações são desconhecidas, a primeira coisa que eu preciso fazer isso é bastante óbvio para todo mundo, o cão é surdo, eu não vou reproduzir esse cão. E aqui eu chamo a atenção para quem trabalha com cães que tenham muito branco ou cães que tenham regiões da cabeça muito brancas, que tentem fazer a avaliação com audiometria, porque a surdez bilateral, ela é fácil de qualquer leigo detectar, mas a surdez unilateral não é fácil, certo? Então, muitas vezes a gente precisa de auxílio de um profissional, para ter certeza precisa, de um profissional especialista. Esses profissionais, eu sei que eles são raros, eu sei que em Porto Alegre tem uma médica veterinária que faz audiometria, então é uma coisa que é importante da gente tentar fazer, embora eu saiba que não seja muito fácil, né? Então, o cão que tem surdez, mesmo que unilateral, eu não vou reproduzir, porque está me mostrando que ele trouxe essa mutação, certo? Essa provável mutação para a surdez. Tá, e os cães normais? Novamente, eu vou trazer para vocês a análise da linha de sangue, certo? A análise do pedigree. Mesmo raciocínio aqui, então eu vou passar mais rapidamente. Digamos que eu tenho aqui um cão branco, que ouve normalmente, e aqui eu descobri que o pai dele tinha surdez unilateral, que a avó dele tinha surdez unilateral. Estou falando unilateral porque, a princípio, esses criadores não reproduziram animais sabidamente surdos, né? Então, a mesma coisa. Esse cão que ouve corretamente, eu acabo de descobrir que ele tem predisposição genética para surdez. Eu não vou reproduzir ele com um cão que também tem a predisposição genética, certo? Então, é a questão de cuidar os casais, certo? Este casal aqui seria um casal melhor, porque eu tenho aqui um animal surdo mais distante geneticamente da minha matriz, por exemplo. Claro que o casal ideal seria esse, né? Eu tenho aqui o meu padreador, que eu descobri que tem parentes com surdez, eu vou reproduzir ele com um padreador, com uma matriz, que não tem parentes com surdez, certo? Então, a gente falou aí do cão branco, mas e o cão que não é todo branco? Voltamos aí na questão da localização do branco. Por que tem raças que têm branco, mas não tem esse problema? Eu tenho um Terra Nova e um Bernese que tem
o quê? A região da cabeça, especialmente a região das orelhas, pigmentadas. Então, esses cães muito dificilmente terão surdez. A surdez não é um problema documentado nessas raças, certo? Pelo menos, se eu estou falando aqui do Terra Nova que tem a cabeça pigmentada. Aí eu tenho aqui outros exemplos de cães muito mais brancos. Eu tenho aqui o Papillon, que tem o corpo inteiro branco, mas orelhas pigmentadas. Aqui eu tenho um outro cão com orelhas pigmentadas. Muito difícil esses cães vão ter surdez. Mas vejam que aqui no meu terceiro exemplo, eu já tenho aí um risco, porque eu tenho um cão que tem um lado sem pigmentação. Tem uma chance aumentada de os melanócitos do ouvido interno também não estarem funcionando, assim como os melanócitos do lado de fora não estão funcionando para produzir pigmento. Certo? E aí a gente passa para outros exemplos, né? Aqui eu tenho o exemplo do dálmata, né? Estes dálmatas aqui, com regiões próximas ao ouvido pigmentadas, a princípio é muito difícil que eles tenham surdez, apesar de a surdez ser bastante comum na raça, né? Qual é o dálmata que vai ter mais problemas de surdez? A gente vai ter o dálmata com menos pigmentação. E aqui eu tenho um dálmata que na região dos ouvidos, né, ou na região das orelhas, tem pouquíssima pigmentação, mostrando inclusive um dos olhos azuis, que também é indicativo de pouca pigmentação naquela região. Certo? Então, aqui é que mora o perigo, certo? E aí a gente vai falar da determinação genética para o Peebles, né? Para o Pied. Então, a gente tem aqui o gene S atuando. O gene S, para quem ficar com dúvida, de novo, eu peço para consultar lá a palestra que está no canal do Kennel Clube do Rio Grande do Sul, que lá eu explico mais detalhadamente sobre esse gene S. Mas o gene S é um gene que tem 4 tipos diferentes. Coloquei eles aqui, ó. O Szão, que é o dominante, que é nada de branco ou quase nada. O cão inteiro com coloração sólida. Aqui eu tenho o colar irlandês, que é esse exemplo aqui do Bernese. Aqui eu tenho o SP, que é o gene para Peelbud. Aqui eu tenho um exemplo do Peelbud. E aqui eu tenho o gene para o corpo inteiro branco ou quase todo o corpo branco. Tá? Vejam que esse daqui é recessivo. Isso significa que o cão com esse padrão aqui, ele pode ser SPSP ou SPSW, porque o recessivo ali, o SW, fica escondido. Certo? Então, esse daqui é o padrão Peelbud. E eu coloquei aqui justamente este exemplo para mostrar que não dá para enxergar muito bem a orelha direita desse cão. Mas se ela for branca, como essa parte da cabeça dele, ele tem uma chance bastante grande de esse ouvido interno aqui não estar funcionando, certo? Então, esse é o problema do Peelbud, é que ele atinge, muitas vezes, um lado ou os dois lados, né, da cabeça e, portanto, dos ouvidos, certo? Uma coisa importante aqui sobre o Peelbud é que ele é um gene que ele pode estar escondido, afinal de contas, por exemplo, um border que tenha colar irlandês, como esse aqui, ele pode ser um border SISP, já que o gene para Peelbud é um gene recessivo, né? Então, esse cão aqui, ele pode ter ali, ó, colar irlandês com o gene Peelbud. Aqui eu tenho um outro border com colar irlandês, que eu estou supondo que ele não carregue o gene Peelbud, que ele seja SISI, certo? Como é que eu vou saber qual é o meu cão que tem colar irlandês, que não tem o gene Peelbud? Como é que eu vou saber qual é o que tem o gene Peelbud? Muitos criadores relatam que eles perceberam a associação com as pernas brancas. Isso não é comprovado, mas eu trago aqui porque é bastante possível, certo? Cães que têm pernas brancas, eles têm o gene Peelbud escondido ali. Cães que não têm pernas brancas, eles não têm o gene Peelbud escondido, tá? Isso é uma associação visual que eu suponho que aconteça, né? Criadores, de uma maneira geral, supõem, não existe comprovação científica para isso, certo? Como é que eu vou saber, então, qual é o meu cão que tem o gene Peelbud escondido, qual é o que não tem? Exame genético, certo? Por que isso é importante? Porque no momento em que eu reproduzo 2 cães com colar irlandês, mas que os 2 têm o gene Peelbud escondido, 25% da minha ninhada vai ter o padrão Peelbud. E o padrão Peelbud, em grande parte das raças, é excesso de branco, e sendo excesso de branco, é o quê? É risco para surdez, certo? Então, eu quero manter o colar irlandês,
na minha criação, sem problemas. Mas eu tenho que tentar não reproduzir 2 cães que tenham o gene Pillbot escondido. Eu posso fazer isso com alguma chance de acerto olhando as pernas brancas, né, que não é comprovado, mas muitos criadores relatam que acertam, ou eu posso fazer isso, com certeza, com teste genético. Daí eu vou reproduzir, por exemplo, o meu cão portador do gene Pillbot com um outro cão que não seja portador. E aí eu não tenho nenhuma chance de ter um cão deste tipo com excesso de branco. Essa questão do excesso de branco no border é uma questão que muitos criadores sérios de border collie têm relatado, né? Que tem relatado a questão de problemas aumentados em cães excessivamente brancos, problemas de criadores que não cuidam esse branqueamento do border, que realmente nessa raça é uma raça que tem bastante problema associado ao excesso de branco, certo? Bem, aí agora a gente vai falar do excesso de branco mesmo, que é mais branco ainda do que o Pillbot, que é esse último gene aqui da série, né? É o gene SW. O cão que tem SW é o cão que é todo branco. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Samoyeda sendo SW, a gente vai ter o Maltês sendo SW, né? Mas a gente tem algumas raças que tem pouquíssimas áreas pigmentadas que também são SW, e a gente não sabe por que dessa diferença. Não existe como a gente determinar isso, não existe como a gente prever, certo? O fato é que o cão que nasce absolutamente todo branco, ele tem mais risco de surdez, especialmente se a pele dele não for pigmentada. Nesse caso aqui, até esse cão tem bastante pigmentação de pele, tá? Se ele tiver pouca pigmentação de pele, se ele tiver olhos claros, ele tem mais risco de surdez, né? Este cão aqui, trufa pigmentada, orelhas pigmentadas, muito baixa a chance dele ter surdez. O problema é que eu não tenho como prever qual ninhada vai nascer totalmente branca, qual ninhada vai nascer com as orelhas brancas. Não é conhecido. Tenho certeza que existe uma determinação genética para isso, mas ainda não é conhecida. Certo? Então, agora a gente passa para a última parte da palestra, que é a questão relacionada aos cães Merle e aos cães Arlequim, tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, bom, para quem eventualmente não conhece, aqui a gente tem três exemplos de pelagem Merle. A pelagem Merle é essa pelagem que fica parecendo um mármore, né? A gente tem, no cão Merle, a gente tem regiões brancas, regiões pigmentadas e regiões Merle. Não tem outra maneira de falar isso, é como se fosse um mármore, né? E o Arlequim é este cão aqui, certo? Atenção, eu quero deixar aqui registrado que, apesar de diferenças regionais no país, o cão verdadeiro Arlequim é exclusivo de uma raça, só do dog alemão. Eu digo referências regionais porque eu já percebi que, por exemplo, em São Paulo, tem muita gente que usa Arlequim e Merle como se fossem sinônimos, quando, na verdade, na literatura científica, não são sinônimos. O Arlequim é exclusivo do dog alemão, porque ele tem esse padrão diferente aqui e ele tem uma determinação genética diferente também, certo? Então, começando com o gene Merle. O gene Merle vai trazer esse padrão de coloração, tanto faz se para o chocolate, se para o lilac, se para o azul, né? Isso é determinado por outros genes, né? Mas aqui a gente tem o gene Merle. O padrão Merle é dominante. Então, o que isso significa ser dominante? Que quando eu vejo um cão Merle, com certeza absoluta ele vai ter o Mzão, certo? Ou seja, eu não preciso testar ele por nenhum teste genético para saber se ele tem o gene Merle. Se eu estou enxergando que ele é Merle, é certeza que ele tem Mzão, porque Merle é dominante, ou seja, não fica escondido, certo? E o cão que não é Merle é Mzinho, Mzinho. Então, aqui, ó, o cão Merle, Mzão, Mzinho. O cão não Merle, Mzinho, Mzinho. Certo? E aqui outros exemplos de outras colorações. Merle, não Merle, Merle, não Merle, né? Trouxe o border, porque o border, como tem uma variação incrível de coloração de pelagem, ele é muito bom para a gente dar esses exemplos. Certo? Qual é o problema do Merle? É que quando eu reproduzo 2 cães Merle, porque cão Merle sempre é Mzão, Mzinho, quando eu reproduzo 2 cães Merle, 25% da minha prole vai nascer Mzão, Mzão. O que é o Mzão, Mzão? É o cão conhecido como duplo Merle.
o duplo Merle é o cão que tem excesso de branco. Dependendo da raça, ele vai ser totalmente branco ou quase totalmente branco. Percebam as mucosas, percebam a trufa, né? E dependendo da raça, ele vai ter um excesso de branco, ele não vai ser totalmente branco, tá? Mas em todos os 3 casos aqui, são cães duplo Merle, emisão, emisão. Qual é o problema de ter excesso de branco? Já abordamos. Surdez, na grande maioria dos casos, e agora quando a gente fala do animal branco, porque é duplo Merle, a surdez é extremamente comum, né? Problemas de visão, nesse caso aqui, eu até não tenho problemas tão visíveis nos olhos desses animais, mas eles podem ter realmente malformações oculares de maneira que qualquer leigo perceba, né? Então, surdez e problemas de visão são problemas que são documentados cientificamente, e aí a gente vai ter outros problemas que são falados entre criadores, né? E entre veterinários também. Eu já peguei veterinários que dizem que é mais comum epilepsia nesses cães duplo Merle. Não tem documentação científica para isso. Esterilidade também é uma suspeita, certo? Então, é uma série de problemas relacionados ao duplo Merle. Isso significa que este tipo de cruzamento é contraindicado. Na verdade, eu diria que ele é proibido, né? Porque aumenta a chance de problemas na ninhada. 25% de chance, certo? Aqui uma coisa que é muito controversa e muita gente me pergunta. Tá, Fabiana, o duplo Merle eu não vou produzir. Mas o cão que é Merle, ele tem algum problema de saúde? Pessoal, a princípio o cão Merle não tem problema de saúde. Pelo menos não na grande maioria das raças, certo? E é por isso que, a princípio, eu não sou a favor de retirar a coloração Merle dos padrões. Tá? Eu já ouvi isso em alguns círculos, não sou a favor. Eu sou a favor da rigidez do controle dos casais, mas não de retirar o padrão Merle de raças, como foi feito com Spitz, né? Que hoje em dia não tem mais o Merle como padrão, tá? Porque não é cientificamente comprovado que o cão Merle tem problema de saúde. Eu tenho aqui 2 exemplos de raças que se suspeita que o Merle tem mais chance de surdez. Nas outras raças não tem nenhuma documentação científica mostrando que o cão, só por ser Merle, tem um risco de surdez, certo? Então, isso daí é uma coisa que não existe dado científico que mostre que é importante retirar os Merle. É importante cuidar os casais, isso sem dúvida nenhuma, certo? E aí eu trago para vocês uma coisa que alguns conhecem, mas é uma coisa relativamente nova, que é a explicação do Merle críptico ou do Merle fantasma, alguns chamam também de Merle oculto. Eu nunca me esqueço que a primeira palestra que eu dei aqui no Rio Grande do Sul sobre esse assunto, via Federação Sinológica do Rio Grande do Sul, teve um criador que me perguntou sobre isso, era 2016 ou 2017, e eu falei para ele que eu não tinha a menor ideia do que ocasionava o Merle críptico, porque realmente naquela época não existia documentação alguma sobre isso. Em 2018 se descobriu o que é o Merle críptico, tá? Então, como o próprio nome diz, o Merle críptico o cão não parece Merle, ou Merle fantasma, né? Ele não parece Merle, mas eu cruzo ele com um cão que é Merle, que não deveria ter nenhum cão na ninhada Merle, né? Eu cruzo aqui 2 animais que não são, a princípio, Merle, e nasce um filhote Merle. Então, eu descubro isso, que um dos casais tinha o gene Merle. Consigo descobrir assim, ou eu consigo descobrir com um teste genético, certo? Então, esse Merle críptico, ele foi descoberto em 2018, porque em 2018 se descobriu que, em vez do gene ter só o emisão, ter só o emizinho e o emisão, o gene tinha 7 tipos diferentes, certo? Então, esses 3 tipos aqui, eles não trazem coloração Merle. Aqui é realmente coloração sólida, e estes 2 aqui também coloração sólida, certo? Mas vejam que já está maiúsculo, certo? Aqui eu tenho outros 2 tipos que podem trazer coloração sólida também, mas que, em geral, trazem o que a gente chama de Merle atípico, que aparece, por exemplo, em algumas raças. Aqui está um exemplo, Merle atípico, com muitas áreas pigmentadas, né? Aqui o Merle que a gente já conhecia,
E aqui mais um novo tipo de Merle com excesso de branco, que é chamado tipo Arlequim, certo? Então, tudo isso aqui se sabe hoje sobre o gene Merle, né? Se sabe que o Mzinho não tem risco nenhum, porque ele é realmente pelagem sólida. O MC, também com pelagem sólida, não tem risco nenhum de surdez, mas a partir daqui, esses outros tipos de Merle têm risco de surdez quando eu produzo um duplo Merle, certo? Então, vejam, este cão aqui, que antigamente eu achava que era Mzinho olhando, hoje em dia se sabe que ele pode ter o Merle críptico. Ele pode ter o segundo tipo de Merle críptico, né? E ele aqui ficou maiúsculo, mas é minúsculo, tá? Mzinho. Quando a gente dá um espaço, muda para maiúsculo, né? Mudei sem querer. Aqui é Mzinho, certo? Então, eu posso ter esses 3 tipos aqui, neste cão, e eu não tenho como saber só olhando, certo? Então, vamos imaginar que vocês estão bem tranquilos. Eu não quero Merle na minha criação, eu sei que eu não posso ter um duplo Merle, então eu vou cruzar 2 cães com pelagem sólida. Antes eu pensava que nenhum Merle vai nascer daí. Eu estou cruzando 2 Mzinho, só vai nascer cães com pelagem sólida. Agora eu acabo descobrindo que se estes 2 cães, por azar, forem, por exemplo, assim, eu posso ter um filhote que ganhe MC mais da mãe e MC mais do pai. E aqui é críptico, estava escondido. Este filhote aqui, ele vai ser o duplo Merle. Imaginem, eu posso ter um duplo Merle de um casal que não era nem Merle, certo? E é claro, esse duplo Merle aqui, ele não vai ter problemas tão graves quanto aquele duplo Merle que eu mostrei para vocês, mas ele tem alta chance de surdez, certo? Então, eu trago aqui alguns exemplos deste problema relacionado ao novo Merle, né? Então, aqui, ó, eu tenho um cão que, olhando, eu não diria que ele é Merle. Esse aqui, muito menos, eu não diria que ele é Merle, mas vejam a prole que eles tiveram, certo? Antigamente, eu acharia que esses cães aqui são Mzinho, mas com o exame genético eu consigo determinar que ele tem ali, ó, um Merle atípico e aqui outro Merle atípico, certo? Então, ó, 3 filhotes duplo Merle, certo? Outro exemplo, eu tô cruzando um animal que é Merle com um que é pelagem sólida. Antigamente eu acharia, tô reproduzindo um Mzinho com Mzinho. Não faria teste porque na minha cabeça eu olharia e é óbvio. Só que qual é o problema? É claro que esse daqui é Merle, sim, eu tô vendo. Mas e esse que eu achava que não é? Ele tem um Merle críptico. Vejam o que acontece. O Merle críptico vem do pai, tá aqui. O Mzão vem da mãe, tá aqui. Mesma coisa nesse irmão, mesma coisa nesse irmão. E aí o que acontece? São 3 duplo Merles que são surdos bilateralmente e com visão prejudicada de um dos lados. Vejam, este era um casal que antigamente eu acharia seguro fazer, certo? Então, ó, cães com pelagem sólida, hoje em dia se sabe que eles podem ter o Merle críptico. Se eu tenho o azar de estar reproduzindo 2 cães com pelagem sólida, eu posso ter um filhote assim, que não tem quase nenhuma área branca ou Merle, não tem nenhum problema. Agora, este aqui tem chances aumentadas de surdez. E quando é que, então, vai ser importante eu fazer o teste genético? Não é importante eu testar o cão que é Merle, a não ser por uma curiosidade, para eu ter certeza qual é o tipo de Merle que ele tem. Mas olhando eu já consigo ter alguma ideia se é o Merle atípico, se é o Merle típico ou se é o Merle tipo Arlequim. Aqui provavelmente é o Merle típico, certo? Não preciso testar esse cão, não preciso gastar dinheiro com esse cão. Agora, quando eu tenho um cão sólido e eu vou reproduzir esse cão sólido com um Merle, hoje em dia a gente sabe que é importante sim testar, porque a segurança está aqui. Se esse cão for Mzinho mesmo, como eu estou suspeitando que ele seja. Agora, se esse cão for um desses tipos todos, existe risco de cruzar com o Merle, certo? Então, eu preciso testar o cão que não é Merle. Eu posso testar o teste tradicional,
que só vai me dizer que ele tem ali Mzão, Mzinho. Antigamente a gente achava que era erro do laboratório. A gente achava assim, opa, como assim ele tem o Merle se ele tem a pelagem sólida? Hoje em dia a gente já sabe que pode acontecer sim. Esse teste vira Mzão, Mzinho, então eu tenho ali o Merle críptico. Esse teste tradicional, alguns laboratórios no Brasil fazem. Agora, o teste novo, só mandando para o exterior, porque daí ele vai determinar qual é o tipo de Merle que esse cão tem. Certo? Aqui, ó, um último exemplo da reprodução de um macho, de um padreador, que eu achava que era Mzinho, Mzinho, reproduzi ele com essa fêmea, que era a Merle, e, na verdade, esse macho aqui, ele tinha o tipo, entre aspas, mais grave de Merle, que é o Merle tipo Arlequim. Certo? Então, o que aconteceu? Os filhotes vieram com esse MH do pai e o Mzão da mãe, duplo Merle do tipo mais grave. Sem nenhum tipo de audição, sem nenhum tipo de visão esse filhote. No teste novo, eu saberia que ele é assim, MH e Mzinho. Mas eu posso fazer o teste antigo que vai aparecer para mim Mzão e Mzinho. Tá? Por isso, eu vou dizer que eu não acho assim que seja uma coisa tão essencial para quem lida com essas raças, o teste novo e caro e que só é feito no exterior para o gene Merle. O teste tradicional vai me contar que ele tem algum tipo Merle e já vai me ajudar na escolha da reprodução. Certo? Aqui a gente tem mais um outro exemplo, bastante similar, de reprodução de um Dachshund pelagem sólida com um Dachshund pelagem Merle, só que esse sólido tinha ali o Merle escondido. E aí o que a gente tem? Problemas na ninhada também. Certo? Então, de novo, seria importante testar esse cão, não o cão Merle, que eu já sei que é Merle. Certo? Então, ao reproduzir um Merle, testar sempre o outro cão. Certo? Eu estou falando isso por uma questão de economia. Querem testar todos os cães? Fiquem à vontade, já que hoje em dia tanta gente gosta tanto de teste genético, né? Mas não tem necessidade, certo? E aí a gente vai para a finaleira. Tenho aqui alguns minutinhos ainda, prometi que eu ia terminar até 11h15. Que é a pelagem Arlequim. Eu já vi algumas pessoas falando que com essa descoberta dos vários tipos Merle, se descobriu que o Arlequim é um tipo de Merle. Gente, eu acho que essa confusão vem principalmente porque o paulista gosta muito de usar isso como sinônimos, Arlequim e Merle, tá? Na linguagem popular não vejo problema nenhum, mas quando a gente traz para o meio científico, traz confusão, né? Porque a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, o Arlequim verdadeiro, ele só ocorre no dog alemão, porque é só o dog alemão que tem variação no gene H. H vem de Arlequim em inglês, tá? A gente chama Arlequim sem H, né, em português, tá? Então, no dog alemão, o que acontece é que este gene H, ele tem uma variação, que é o Hzão, o H maiúsculo. Nas outras raças, os cães são todos Hzinho, Hzinho. No dog alemão é que existe essa mutação dominante. Essa mutação dominante, ela só aparece em cães que também eram Merle. Então, o cão, para ser Arlequim, como este cão, ele precisa ser Merle e Arlequim. Cães que não são Merle nunca vão manifestar o Arlequim, mesmo que tenham Hzão, certo? Então, eu não vou entrar nos outros padrões de pelagem do dog alemão, mas aquelas variações de quanto de branco tem, se tem mais branco, menos branco, para quem tem curiosidade de criar dog alemão, é referente ao GNS. Certo? Então, aqui um cão com pelagem sólida, Mzinho, Mzinho. Aqui um cão com pelagem Arlequim, necessariamente Mzão, Mzinho. E também Hzão, Hzinho. Este é o Arlequim verdadeiro. Certo? Olha a diferença do Arlequim verdadeiro, que só tem no dog alemão. Não sou eu que digo isso. Isso é um conhecimento internacional. Tá? O Arlequim verdadeiro pro Merle tipo Arlequim, o MH aquele. O Merle tipo Arlequim é um tipo de Merle, realmente. Porque, vejam, é um Merle com excesso de branco, certo? Então, essa é a diferença. Isso acontece em várias outras raças.
esse MH, que foi recentemente descoberto, aqui a gente tem um border, mas a gente vai ter também o pastor australiano, a gente vai ter o Dachshund, né? Então, acontece várias outras raças. Aqui, ó, é o agazão, exclusivo do dog alemão, certo? Qual é o risco, qual é o cuidado que eu preciso ter se eu sou criador de dog alemão, né? Além do Cláudio, não sei se tem mais alguém aqui olhando, mas, né, exclusivo para dog alemão isso. É no momento em que eu cruzo 2 cães arlequim. Qual é a maneira popular e desinformada, eu diria, de um criador de dog alemão trabalhar? Obviamente é pensar, o arlequim vale mais, eu vou vender ele mais caro, ele tem mais aceitação no mercado, então eu quero produzir mais arlequim. Então para isso eu vou cruzar arlequim com arlequim. Infelizmente, em Porto Alegre, eu conheço 2 ou 3 criadores que trabalham dessa forma. Então, é uma coisa que é um senso popular, né? Se eu quero uma cor, eu vou reproduzir pai e mãe com essa cor. Mas vejam o que acontece com a ninhada de 2 arlequim. Eu não trago aqui de onde eu tirei essas porcentagens, tá? Porque seria muita chatice para vocês. Quem quiser, eu mostro depois, né, offline, tá? Mas vejam que deste casal, 1/4 da minha ninhada, 25% da minha ninhada, não vai nascer. Vão ser fetos abortados em algum ponto da gestação. Ou muito no início, de forma que se eu fizer um ultrassom, eu nem vou detectar que eles existiram em algum momento, ou mais para o final. E aí eu estou vendo ali, eu vou ver, por exemplo, o feto que foi reabsorvido. Ou às vezes até morte neonatal, né? Nasceu e já morreu, tá? Então eu tenho aqui fetos inviáveis, 1/4 da ninhada, ou seja, este cruzamento diminui o tamanho da ninhada viável. Deste cruzamento, 31% dos fetos que eu geraria vão ter outras cores, que não arlequim, porque eles vão ser Mzinho, Mzinho, Hzinho, Hzinho, pelagem sólida. Que outras cores? Bom, depende se pai e mãe tinham preto, se pai e mãe tinham blue, tinham chocolate, não sei, certo? 25% vai ser como eu queria. Vejam, 1/4 vai ser como eu queria, vai ser arlequim e saudável, certo? E 18% da minha ninhada vai sobreviver. Em alguns casos vai morrer neonatal, vai ser abortado no final da gestação. Isso aqui não é tão grave, por isso, em geral, esses abortos são no final da gestação. Mas este cão aqui vai nascer com diversos problemas, porque ele é o cão que, além de ser um duplo Merle, ele ainda tem o gene arlequim, certo? Então, vejam, vocês podem imaginar que esse cão com excesso de branco, primeiro que, obviamente, ele está fora do padrão do dog alemão. Vocês já estão imaginando que ele vai ser surdo. Sim, 99,9% desses cães são surdos. Diversos problemas oculares. Aqui vocês estão vendo problemas visíveis, certo? Mas a gente ainda tem 19 problemas descritos para esses cães, certo? Eu não estou dizendo que o cão deste tipo vai ter todos os 19 problemas, mas pelo menos surdez e quase sempre problemas oftálmicos ele vai ter. Ou seja, né? É um cruzamento, novamente, mais contraindicado ainda, eu diria, certo? Então, o cruzamento indicado é eu cruzar um arlequim, se eu quero arlequim no meu canil, tá, gente? Porque tem muitos criadores que já não querem produzir arlequim. Não vejo o porquê disso, porque tomando esses cuidados não tem problema nenhum. Mas se eu tenho um cão arlequim e eu quero uma ninhada arlequim, eu tenho que reproduzir com um cão sólido. Vejam que esta ninhada vai ser inteira saudável, pelo menos para essa questão, né? E esta ninhada vai ser metade arlequim, metade com pelagem sólida. Se a gente compara a reprodução de 2 arlequim, diminui a ninhada, muitos problemas na prole e ainda me dá só 25% dos fetos arlequim. A reprodução adequada e correta de um arlequim com pelagem sólida me dá uma ninhada grande, ou enfim, uma ninhada de tamanho normal, cães saudáveis e mais cães arlequim. Ou seja, não tem por que escolher o caminho da esquerda, né? A gente precisa escolher o caminho da direita, certo? Então, finalizando o nosso assunto aqui, eu queria lembrar vocês que existem maneiras ou da gente diminuir as chances de problemas na ninhada, ou da gente zerar as chances de problema na ninhada.
A gente diminui as chances de surdez e de alopecia, trabalhando aquela questão relacionada à análise do pedigree, que eu trouxe para vocês, tanto com relação à pelagem branca, quanto com relação à pelagem diluída. E a gente consegue zerar a chance de problema se a gente trabalha da maneira correta nos Merle e nos Arlequim. Certo? Para quem não estava no início da palestra, eu trago de novo aqui um link, um link para uma palestra de coloração de uma maneira geral, né, no canal do YouTube do Kennel Clube do Rio Grande do Sul, para quem tiver essa curiosidade. E só para a gente finalizar, quem ainda tem dúvida, quem ainda precisa de um assessoramento técnico, né, eu queria falar para vocês que eu montei um site alguns anos atrás, que chama geneticacanina.com. Quem não conhece, dá uma fuçada lá, porque tem muita coisa interessante nessa área, especialmente voltada para a saúde, né? Ele é um site que traz hoje mais de 20 raças diferentes. Eu gostaria de ter muito mais, mas não tenho perna suficiente para isso, não consigo, né? Então, tem mais de 20 raças diferentes. Quando a gente clica em cada raça, o site traz quais são as principais doenças genéticas dessas raças, né? E aí, para cada raça, tem uma área direcionada para o criador, mostrando as coisas mais raras que acontecem nessa raça. E o site tem também uma área só para criadores, onde eu explico o que é o trabalho de aconselhamento genético. Uma das coisas que eu trabalho dentro da área do aconselhamento genético é esse auxílio com relação a cores de pelagens e a gente prevenir problemas na ninhada, certo? Então, estou completamente à disposição. Aqui estão os meus contatos do site, redes sociais. Gente, quem não segue ainda as redes sociais, por favor, né? Porque daí pega sempre as novidades que eu estou postando no site. E-mail, estou à disposição para aquilo que eu não consegui responder hoje. Certo? Então, muito obrigada pela atenção.